aí, programador, fala aí, programadora. Espero que todos vocês estejam bem e bora começar o assunto de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto um tanto quanto filosófico. Nós vamos falar sobre alta coesão e baixo acoplamento. Se você já ouviu falar sobre alta coesão e baixo acoplamento, cá estamos para reforçar esse assunto. Se você nunca ouviu falar, então fique aqui e bora ouvir sobre esse assunto que é bem bacana. Aproveita aí já para dar um joinha no vídeo, curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso faz uma diferença incrível aqui pra gente e me motiva ainda mais a gravar vídeos para vocês, tá bem? Então bora lá, bora lá. Olha, jogo de câmeras, que massa, hein? Bom, sem brincadeiras agora, vamos falar de coisa séria. O que é alta coesão e baixo acoplamento? Esse é um tópico que é um pouco importante, eu só dar uma explicação antes da gente ir para o código, mas nós vamos ir para o código sim, tá bem? Primeiro, vamos lá para as definições das palavras, certo? E, é claro, eu tenho aqui uma cola, né? Nada sai do nada, né? Mas vamos lá, então, alta coesão. O que significa coesão? É uma união harmônica entre uma coisa e outra. É uma boa definição para coesão nesse nosso contexto. E acoplamento? Acoplamento significa junção, certo? Então, quando eu tenho uma alta coesão, é porque duas coisas funcionam muito bem ali, de forma harmônica. E um baixo acoplamento quer dizer que elas estão funcionando juntas, mas com uma possibilidade de remoção, sem que elas se quebrem, ok? Então vamos lá, as duas partes funcionam juntas, só que se eu separar as duas, elas continuam funcionando. Não como um todo, mas continuam funcionando. Um bom exemplo disso é uma orquestra, certo? Uma orquestra ela tem um baixo acoplamento e uma alta coesão. Porque os instrumentos por si só eles funcionam sozinhos. Você é capaz de tocar uma guitarra individualmente, um baixo individualmente, uma bateria individualmente, e quando você une os três, você dá uma harmonia maior naquilo. Então você consegue fazer com que você tenha uma alta coesão, certo? E um baixo acoplamento, que tô no meio do show, tocando, a minha guitarra quebra uma corda, talvez o show vai continuar sem a guitarra, porque os outros instrumentos conseguem continuar fazendo a parte deles. Então esse pode ser um exemplo aí lúdico que talvez ajude vocês a entender melhor. E agora vamos falar de coisas também de engenharia, além de música, né? Imagina um carro. Um carro ele tem N peças. E o carro funciona, certo? Só que essas N peças também funcionam por si próprias. Vamos pegar o exemplo do farol. O farol, se ele estiver fora do carro, você consegue acender ele e desligar ele sem ele estar no carro, certo? Ele está acoplado no carro, os dois juntos funcionam de uma forma harmônica, mas você consegue ligar o carro sem o farol, certo? E você consegue acender o farol sem o carro. Parou para pensar nisso? E com essa ideia, nós conseguimos levar isso para o software e fazer um software melhor, certo? Como? Criando componentes, criando classes, criando infraestruturas que têm uma alta coesão e um baixo acoplamento, certo? Porque a alta coesão ela vai desde o código escrito até como a sua infraestrutura está montada, tá bom? Então, essa é a primeira parte. E agora vamos para o exemplo prático, que é o exemplo que eu gosto mais, que é codificar, certo? Então bora codar, galera. Pronto, vocês já devem estar vendo aí a minha tela. Não estão vendo a minha tela. Agora vocês já devem estar vendo a minha tela. Acredito que não tenha mais nenhum problema. Pronto, pronto, pronto. Então vamos lá. Eu já tenho um projeto em Python. Eu não vou mostrar como que cria um projeto aqui, vocês já sabem disso. Quem não sabe, acompanha um vídeo, 2 vídeos para trás meu aí que vai mostrar. Tá bem? Então, alta coesão e baixo acoplamento. Vamos fazer aqui um exemplo bem básico e que já vai dar uma boa ideia para vocês, tá bom? Então eu vou criar uma classe, tá bom? E vou chamar essa classe de produto, tá? E essa minha classe produto,
ela vai ter um construtor, certo? Então eu posso ter um def init ali. Eu tenho um construtor. E dentro desse construtor eu tenho alguns atributos. Então, por exemplo, eu tenho o ID, que por enquanto eu vou colocar como none. Eu tenho também a descrição do produto, que eu vou colocar como none. Eu tenho o valor, que eu também vou colocar como none. E eu tenho a quantidade, que eu também vou colocar como none. Tá bem? Todos esses parâmetros aqui, eu posso passar eles pelo meu construtor. Então, eu posso colocar aqui ID, descrição, valor e quantidade. E posso alimentar, né, atribuir os parâmetros recebidos no meu construtor para os meus atributos da classe. Tá bem? Pô, então eu tenho aqui a minha classe produto. E a minha classe produto tem alguns atributos. E o que acontece, né? Aqui na minha classe produto posso ter métodos, por exemplo, remover do estoque, onde eu vou fazer o self.quantidade vai receber ele menos 1. Eu posso fazer um def adicionar no estoque, onde o self.quantidade vai receber 1 mais igual a 1. E aqui eu posso testar. Eu posso criar, por exemplo, um produto de ID 1 com uma descrição moto BMW com rádio. Eu já vi essas motos, eu não sei nem para que serve uma moto com rádio, eu não consigo entender, mas enfim. Valor da moto, 100 mil reais, tá bom? Então, 100 mil tá bom. E a quantidade que eu tenho no estoque dessa moto são 5 motos. Então, eu vou criar esse primeiro produto aqui, tá bem? Então, eu criei um produto. E eu posso fazer o seguinte, eu posso simplesmente dar um print desse produto, tá bem? Então, eu posso vir aqui em code, tá? Code generation. Aí eu posso colocar ali, ó, override methods. E eu posso colocar um método, cadê o toString? str. E aqui eu posso retornar os atributos, tá? Vamos só fazer um teste aqui, print produto, tá bem? Então eu vou rodar aqui, ó, tá vendo que ele printou o endereço de memória do produto, né? E não é isso que eu quero. Eu quero que ele me retorne o ID, e o ID vai ser self-ID, a descrição, o valor e a quantidade. É isso aqui que eu quero que ele me retorne quando eu mandar imprimir. Então vamos lá, ID1, descrição moto BMW com rádio, o valor e a quantidade. Tá? E se eu vier aqui e fizer produto, ponto, remover estoque e mandar printar o produto de novo, então ele vai lá, eu tenho o produto de ID1, que o estoque era 5, quando eu mandei remover eu tenho o mesmo produto, agora com 4. Eu posso mandar remover aqui mais de uma vez. Depois eu posso mandar produto ponto adicionar no estoque e printar o produto de novo. E vamos ver quais os números que nós vamos ter. Então eu comecei o produto com 5, removi 3, fui para 2, adicionei 1, voltei para 3, certo? Sem muita coisa para explicar aqui, é autoexplicativo, tá bem? Agora vamos fazer uma analogia. Se isso aqui fosse um carro, o controle de estoque do carro, o farol do carro estaria funcionando sozinho? Ou ele estaria totalmente acoplado
de uma forma que, se você precisar fazer uma modificação no farol, você tem que fazer uma modificação no carro. Hum? Então é isso. Ó. O que acontece aqui? Para que eu consiga fazer uma modificação no meu estoque, eu tenho que fazer uma modificação no meu produto. É como se, para eu modificar o farol, eu tivesse que fazer uma modificação no carro. Percebam, né, que é diferente eu falar modificar e acoplar, certo? Porque quando eu pego uma peça de Lego e desconecto ela da outra, eu estou desacoplando. Mas eu não estou precisando modificar as duas peças, certo? Ou modificar aquele conjunto. Eu consigo desacoplar, modificar o que eu preciso e voltar e acoplá-la. É isso que é acoplamento. E aí, pessoal, imagina agora, voltando para o exemplo, eu vou trocar a tela aqui para vocês me verem mais um pouquinho. Então, imagina aqui, voltando para o exemplo do... Deixa eu dar uma ajustadinha na câmera. Essa câmera hoje aqui, ó, não tá boa. Imagina voltando para o exemplo do carro, certo? E da fabricante de carro. Então, uma grande fabricante de carro, ela vai escrever a especificação que ela quer do farol, certo? Ela vai escrever a especificação do componente dela. Ela vai falar assim, olha, eu fabrico meu carro e quem quiser fabricar o farol para mim vai ter que seguir essas regras. Então, ela escreve uma especificação. E ela passa para os produtores daquela peça fabricar aquela peça, e quando aquela peça chega, ele simplesmente acopla ela, certo? Ele pega ela e encaixa no lugar, ó, que lindo, certo? Mas, para encaixar, ela tem que seguir as regras, as especificações, certo? E com código, nós podemos utilizar a interface para resolver esse problema, tá? Ah, Anderson, mas tem outras maneiras? Tem, nós podemos usar funções. Eu posso ter uma função que recebe uma função e eu não sei o que aquela função faz, eu só sei o que aquela função retorna. É uma outra forma, tá bem? Mas aí a linguagem tem que prover isso, nós temos que conseguir programar de forma funcional, tá bem? Mas vou falar aqui de orientação a objeto, que é o que eu gosto mais e o que eu tenho muito mais habilidade, tá? Então aqui, para o produto, que seria o dono da especificação, ele tem que saber se comunicar com o estoque. Ele não tem que saber alterar o valor do estoque, mas ele tem que saber se comunicar. Então ele poderia enviar comandos, certo? Para o estoque. Ele poderia enviar informações para o estoque e o estoque iria fazer o que é necessário. Do mesmo jeito do farol do carro. O carro, a hora que você aperta o botão para ligar o farol, ou a hora que ele liga o farol automaticamente porque ele tem algum sensor, ele envia um comando para o farol, certo? E o farol liga ou desliga. Simplesmente isso. No estoque seria a mesma coisa, eu envio um comando, e o comando é: eu quero adicionar X itens, eu quero remover X itens, ou eu quero verificar se esses itens ainda existem em estoque, certo? Então, aí que é a cereja do bolo. Nós precisamos prestar atenção nisso, porque quando nós começamos a fazer isso, o nosso código fica melhor e nosso software fica melhor. Fica mais fácil de testar e fica mais fácil de evoluir, tá? Então, vamos voltar aqui para o código. E vamos lá. Voltamos aqui para o código. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a minha especificação. E a minha especificação pode ser uma classe, certo? E essa classe pode simplesmente chamar estoque, certo? Estoque, spec de especificação, ou estoque interface, certo? Ou, no nosso caso, vai chamar estoque contrato, também pode ser chamado dessa forma. Existem N formas de chamar essa classe, tá bom? E eu vou dizer aqui que a minha classe estoque contrato, ela tem um método. E esse método se chama adicionar no... Aliás, só adicionar estoque, tá bem? Ok, então ela tem esse método adicionar estoque. E, por ser um contrato, eu não vou implementar nada. Eu só estou definindo um contrato. Quem vai implementar é a classe concreta de estoque, tá bem? E eu tenho... Ficou errado aqui. Eu tenho outra função que chama remover estoque. Tá ok?
Pronto. Agora, o que eu preciso? Eu preciso realmente de um objeto que implementa, uma classe que implementa esse contrato, tá bom? Então eu vou ter a classe estoque concreta, a classe que implementa, tá bem? E essa classe que implementa, eu simplesmente posso falar aqui que ela é uma extensão do estoque contrato e ela também tem o def adicionar estoque. Ok. E o def remover estoque. Tá bem? Por enquanto eu vou deixar também esses métodos aqui sem nada implementado. A gente precisa de um outro método no nosso contrato, que é consultar o estoque. Ok? E por que a gente precisa desse outro método, que é consultar o estoque? Porque agora eu não vou ter mais acesso aos atributos do estoque, tá bem? Quem vai saber controlar o estoque é essa classe aqui, igual farol. O farol, ele sabe acender e apagar. Ele que tem os componentes lá dentro que faz a lâmpada acender ou apagar. O que o carro faz é envia um comando. O carro não acende e não apaga. O carro envia um comando. Quem acende e apaga é o farol. Tá bem? Então, para que fique claro aí a nossa analogia. Não me xinguem, tá? Essa aula é um pouco mais complicada. Mas eu espero que vocês gostem. E aqui no consultar estoque, eu também vou ter por enquanto, um método sem implementação. E aqui no meu estoque, eu vou ter simplesmente um atributo, certo? Init. Eu acho que tem como gerar. Eu não sei qual que é o código aqui, mas tem sim. Generate. Command N. Então aqui, ó. Override methods. Init. Pronto. Isso é mais fácil. Então aqui eu vou ter um atributo que vai se chamar quantidade, que eu quero iniciar um produto com uma quantidade inicial, tá bem? E aqui eu vou colocar esse atributo dentro de um atributo da minha classe. Esse parâmetro, certo, que eu estou recebendo no construtor, vai alimentar o atributo quantidade da minha classe. Boa! E aqui no adicione estoque, o que eu tenho que fazer? Isso aqui, ó. Adicione estoque, remove no estoque, é a mesma coisa. Então adiciona no estoque. Self. Ponto. Quantidade recebe ele mais o valor para adicionar. Vamos deixar isso aqui um pouco mais inteligente, tá bom? Ele mais a nova quantidade. Ou quantidade para adicionar, ok? Deixar bem explícito. O remover do estoque vai ser um método muito parecido com esse aqui, tá bem? Então nós podemos utilizar quantidade para remover. Self, quantidade, recebe ela menos a quantidade para remover. E o consultar estoque, por hora, pode ser simplesmente um print do self.quantidade. Tá bem? Aqui, o que ele está falando? Que a nossa classe concreta não está igual à nossa classe do contrato. Porque a nossa classe do contrato tem que ter os mesmos parâmetros, afinal, é um contrato, certo? Temos que manter o contrato igual. Fui eu que fiz caquinha, desculpem aí. Bora lá. Então agora, o que acontece? Eu tenho um estoque contrato e eu tenho um estoque concreto, certo? A classe de estoque concreta, né? O que eu tenho que fazer aqui no meu produto? Tá?
aqui no meu produto, eu não tenho mais o remover estoque direto, nem o adicionar estoque direto, certo? E na hora que eu for printar os dados do produto, eu também não vou ter mais acesso à quantidade. Por quê? Eu não tenho mais esse atributo quantidade, certo? O que eu tenho aqui agora é um self.estoque recebe uma estoque concreta. E aqui, na hora de criar um estoque concreto, eu posso passar a quantidade para ele, tá bom? Veja bem, qual que é o truque aqui? Eu posso dizer que o meu estoque é do tipo estoque contrato. Olha que coisa legal. Então eu estou dizendo que essa variável é do tipo contrato. Só que eu estou aqui instanciando uma variável do tipo estoque concreta. Tá bem? E vamos lá. Agora aqui no quantidade, o que eu tenho que fazer? Chamar o self.stock. Self.stock.remove do estoque. E eu quero que ele remove 1. Tá? Vamos manter a lógica a mesma. Aqui é adicionar estoque. Eu só vou renomear para ficar mais bonitinho. Tá bem? E aqui eu vou chamar o self estoque, adiciona no estoque 1. E aqui, ó, percebam que eu não tenho mais quantidade, mas eu consigo acessar o meu estoque, ponto, consultar estoque. E olha que coisa interessante, eu já tinha mandado printar o estoque aqui em cima, então ele vai printar 2 vezes e isso não vai ser legal. Eu posso simplesmente retornar o valor do estoque. Isso aqui já vai ser o suficiente para o nosso código funcionar, tá? E vamos ver o que vai acontecer agora, tá? Deixa eu formatar o código. Tá bom. Não funciona, porque aqui ele vai precisar de 3 linhas assim. Olha lá, o problema é que agora ele fez aqui um print muito doido pra gente. Mas o código continua da mesma forma, certo? Quantidade 5, quantidade 2 e quantidade 3. Tá bem? Não gostei disso aqui. Vou deixar quebrando a linha ali mesmo, não fica tão bonito, mas funciona, né? Aqui também tem um jeito, quer ver? Sempre tem um jeito. Quantidade. Pra quem tem toque é difícil, hein, galera? Quantidade, pronto. Coloquei o valor numa variável menor e agora, pronto, agora ficou bonitinho até o log. Então, o nosso código continuou funcionando, só que veja bem, o nosso código está funcionando, só que o estoque funciona independentemente do produto, certo? A minha classe estoque, contrato, certo? A minha classe estoque contrato, o que é o meu contrato, dita as regras que a minha classe concreta segue e o produto consegue utilizar essa classe. Fala, pô, Anderson, resolveu, então, tá desacoplado. Tá e não tá. E aí agora tem um detalhe que é muito, muito importante. No carro, eu consigo a qualquer hora trocar o farol, sem precisar mexer em nada da estrutura do carro. Porque eles estão acoplados, certo? Mas eu não preciso mexer na estrutura. Eu não preciso ir lá e alterar uma linha de código do carro. Eu consigo simplesmente tirar um e colocar outro. Os efeitos sonoros aí, ó, vou começar a cobrar por isso. Certo? E percebam que aqui, se eu quisesse passar uma outra peça que implementasse esse contrato, que obedecesse esse contrato, eu não conseguiria. Eu teria que vir aqui
e modificar o código do produto. E aí tem uma coisa que se chama inversão de dependência, que é o produto não vai ser mais responsável por criar o contrato, por criar o estoque. O produto só sabe que ele precisa receber um estoque. Só isso. O estoque aqui, ele vai ser passado por parâmetro. E qual que é a vantagem disso? Imagina que agora eu quero controlar 2 estoques do mesmo produto. Eu tenho o mesmo produto em 2 estoques diferentes. Com essa abordagem aqui eu não consigo. Agora eu vou fazer com a abordagem que eu consigo. E vai ficando cada vez melhor. Isso que é legal. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou passar aqui no construtor do produto uma variável chamada estoque contrato, que é do tipo estoque contrato. Percebam que eu estou tipando, tá? Porque eu preciso do tipo, eu preciso garantir que eu vou ter aqueles métodos. E agora aqui, o que acontece? O meu estoque, certo? Ele não vai receber eu não vou instanciar ele vai receber um estoque por parâmetro. Olha lá, ele recebeu o estoque contrato. E olha que coisa mais linda que aconteceu. O produto em nenhum momento precisa saber da quantidade, porque a quantidade não é do produto. Então eu acabei de tirar um componente interno do estoque da responsabilidade do produto, para ninguém conseguir utilizar ele ali de forma errada, inclusive. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um estoque, certo? Um estoque concreto. Esse estoque concreto, o que ele tem lá na inicialização dele? A quantidade do produto. E aí eu tenho que passar a quantidade do produto. E aqui, para o nosso produto, eu passo o estoque, ok? O que eu acabei de fazer? Eu acabei de inverter, certo? É a inversão de dependência. O produto não sabe quem é o estoque. Ele só sabe que ele vai receber um estoque. Tá bem? E aí vamos lá. Olha lá. Então, o produto, ele começou com um estoque. Eu tinha começado com um estoque de... não lembro agora. Dica legal. Aqui ó, no PyCharm, Local History, Show History. Ele vai mostrar pra gente qual que era a quantidade. 5. Tá bem? Dica boa. Essas dicas aí só pega quem assiste o vídeo todo. Quem não assiste não pega, não tem o que fazer. Então vamos lá. Então o estoque aqui eu começo com 5, porque aí eu tenho que imprimir ali 5, 2 e 3. É isso, né? Isso, 5, 2 e 3. Olha lá. Continuou funcionando tudo do mesmo jeito. Só que agora eu consigo trocar o estoque desse produto. Ah, Anderson, como que você consegue trocar o estoque desse produto? Tá bem? Eu posso criar um novo estoque chamado estoque 2. Esse estoque 2, ele vai receber, eu vou criar um estoque concreto para ele que começa com 10 produtos, tá? E agora, no produto, eu vou acessar o estoque e trocar o estoque dele para o estoque 2. E agora eu vou fazer o seguinte, produto ponto não, print produto. Então aqui, ó, print trocando para o estoque 2. E vamos lá. Olha lá. Então eu troquei para o estoque 2 e o que acontece? O mesmo produto em outra loja, em outro galpão, tem uma quantidade de 10. Certo? Ah, Anderson, se eu quiser voltar para o estoque anterior, posso vir aqui e vamos reutilizar, né, código. Produto para o estoque 1, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Produto vai receber o estoque 1. E eu vou printá-lo novamente. E aí vamos lá. Ele voltou para a quantidade que ele tinha anteriormente. Ah, Anderson, mas e se você ficar trocando? A gente pode ficar trocando isso aqui a noite toda, gente. Que vai dar o mesmo resultado. Certo? Só não preciso instanciar de novo.
né? Então vamos lá. Olha lá, que lindo. Eu podia, inclusive, aqui, ó, na hora que eu fiz o produto estoque 2, printar o produto e depois eu fazer um produto.remover estoque. E aqui embaixo agora ele vai printar 9, certo? Então, olha lá. Que coisa linda. Eu acabei de adicionar a mesma funcionalidade que o farol tem no carro, que é, coloquei o farol, não funcionou, eu pego e coloco outro farol. E se eu quiser testar vários faróis, pum, 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 troco vários faróis ali e consigo fazer com que todos eles funcionem com o mesmo carro. E se eu quiser mudar essa lógica, certo? E se eu quiser, por exemplo, colocar barreiras aqui, por exemplo, eu falo, olha, eu não posso deixar o estoque ficar negativo. Aonde eu vou mexer, gente? Eu vou mexer no estoque. Então, por exemplo, aqui no remover estoque, eu posso simplesmente fazer o seguinte: se a quantidade for igual a 0, melhor, não é isso que a gente tem que fazer, né? Se a quantidade menos a quantidade para remover for menor do que 0, eu tenho que fazer um print. Não é possível fazer essa operação. Você só tem X itens no estoque. Certo? Então, você só tem self quantidade no estoque. Tá bom? E agora vamos brincar um pouco com isso. Então, o que acontece? Eu agora estou no estoque 2 e eu posso simplesmente fazer o seguinte: produto.remover estoque, certo? No produto eu não consigo passar a quantidade que eu quero remover. Então eu tenho que fazer isso várias vezes. Tá? E eu vou rodar para a gente ver e vou printar o produto aqui. Tá bem? Vamos lá? Pronto, quantidade 0. O que vai acontecer se eu tentar remover mais uma vez? Produto.remover estoque. Vamos lá? Não é possível fazer essa operação, você só tem 0 itens no estoque. Tá? Então nós já vimos que realmente eu consegui fazer uma alteração no componente de estoque, mantive a minha especificação intacta e os dois continuaram funcionando de forma harmônica. Então, galera, isso aqui é alta coesão e baixo acoplamento. E dá para fazer isso com tudo. Com tudo, como eu disse, dá para fazer isso com código, dá para fazer isso com infraestrutura, dá para fazer isso com qualquer linguagem de programação, dá para fazer isso de forma orientada a objeto, de forma funcional, dá para fazer isso de N formas, tá bem? O que importa aqui é a nossa maneira de pensar, ou como dizem os coaches, nosso mindset, ok? O que manda aqui é a nossa maneira de pensar, como que nós pensamos em resolver o problema. E isso vai de encontro com outra coisa. Agora eu já posso olhar para vocês. Já acabou a parte do código. Eu gosto de olhar para vocês. Hoje eu fiquei mexendo na cadeira aqui, a câmera tá meio desajeitada, preciso ajustar esse foco. Isso vai de encontro, galera, com DDD, que é quando você desenvolve algo pensando em domínios, certo? O produto é um domínio, o estoque é um domínio. Os dois, eles vão se falar, mas eles não estão acoplados, eles funcionam de formas... Não é separada, mas de formas assíncronas, digamos assim. Eles funcionam bem juntos, mas também funcionam separados. Essa que é a ideia. Uma analogia que eu gosto de fazer é a seguinte. É muito fácil você escrever código ruim quando você não pensa no que realmente as coisas são no mundo real. Porque quando você faz código, você pode abstrair tanta coisa do mundo real e fazer uma maçaroca de código no mesmo método. Mas quando você pensa o que as coisas realmente são no mundo real, fica mais fácil.
O que é um estoque? Um estoque é um lugar físico, certo? E geralmente quando que um produto sai do estoque? Quando alguém vende ele, certo? E se a gente pensar lá antigamente, antes dos sistemas de informação, como que isso funcionava? O vendedor vendia o produto, ele vendia o produto, caminhava até o estoque, chegava lá no estoque, estava fechado, ele não entrava lá. Quem cuida do estoque não é ele. O vendedor não tem acesso, é o estoquista. O estoquista fala, pois não, vendedor, como que eu posso te ajudar hoje? E aí o vendedor fala, olha, eu vendi essa peça e vim buscar. Aí o estoquista vai lá, pega a peça e devolve. Ou o estoquista vai lá, não tem a peça. O vendedor volta e fala para o cliente, não tem a peça. Então, essa é a forma que as coisas acontecem, de forma desacoplada. Os dois sistemas funcionam independentemente e tem sempre uma interface. No nosso caso do estoque aqui no mundo real, a interface é feita entre o vendedor e o estoquista. Tá? Então, galera, quando você pensa num problema e faz uma analogia para o mundo real, é mais fácil levar aquilo para o código da forma certa. Quando você tem muito acoplamento, a galera pode falar, mas você podia ter feito um if ali, feito uma lista de estoques, feito qualquer coisa. Beleza, mas você vai adicionar complexidade no produto, que não é o lugar certo, não é o lugar para ter complexidade, entendeu? As classes, os domínios, eles têm que se manter o mais simples possível. Então, essa aula, por mais que ela seja de alta coesão e baixo acoplamento, ela acaba falando aí um pouquinho de inversão de dependência e também acaba falando um pouquinho de DDD, porque essas três coisas andam juntas. Tem muitos conceitos, cada uma tem uns amplos conceitos aí que você pode se aprofundar e estudar mais, mas eu acho que tá bom por hoje. E já é um tópico muito grande e espero que vocês gostem. Valeu, pessoal! De novo, para quem assistiu o vídeo até o final, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no final. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar o vídeo e sucesso para todos vocês aí. Obrigadão!